Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma transmissão do programa Aprimorando os Conhecimentos. Hoje nós teremos conosco dois psicólogos que vão falar sobre a importância das habilidades emocionais em tempos de ensino remoto. Uma realidade que mudou a vida de todos nós, né? E que tem aí, então, uma grande importância, né, um grande impacto nas nossas vidas. Teremos palestrando para nós o psicólogo formado pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Marcelo Reis, que é especialista em psicomotricidade pela PUC Minas, e a psicóloga Carolina Duarte Oliveira, que é graduada pela Universidade de Uberaba e especialista em teoria psicanalítica. É assim que nós, então, teremos essa nossa última palestra, né, do nosso Congresso Aprimorando os Conhecimentos. Depois a gente só terá mais uma atividade interdisciplinar. Então, estamos aqui encerrando com chave de ouro com a presença desses dois psicólogos que vieram trazer esse importante tema para nós. Então, agradeço muito a presença de vocês, o trabalho, a disponibilidade, a aula. Marcela e Carolina, fica aqui o nosso muito obrigada, em nome de toda a equipe do Aprimorando os Conhecimentos. E desejo a todos uma boa palestra. Obrigado, Patrícia. É muito bom estar participando do projeto mais uma vez. Essa é a terceira. Nas outras duas, primeiro eu tive com a psicóloga Lívia, e hoje eu vou ter o prazer de estar junto com a Carolina Duarte. Eu gosto sempre de estar fazendo essas palestras em dupla, principalmente com pessoas com abordagem diferente da minha. Por quê? A minha abordagem que eu atuo no dia a dia é a terapia cognitivo-comportamental, que observa muito a questão de como a pessoa pensa e como ela desenvolve o comportamento. Enquanto que a psicanálise ela é interessante porque ela analisa o indivíduo principalmente por conta do subjetivo dele, tá bom? Então, Carol, se apresente. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite para quem está assistindo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para estar fazendo parte dessa palestra hoje. Muito obrigada, Marcelo. Muito obrigada, Patrícia. Bom, meu nome é Carolina Duarte. Eu sou psicóloga graduada pela Universidade de Uberaba, como a Patrícia disse. E, desde então, eu venho trabalhando muito com a questão das habilidades emocionais. E percebo, e agora, nessa situação que estamos vivenciando de ensino remoto, essas habilidades, elas se fazem muito necessárias. Então, eu acredito que vai ser um debate muito interessante para a gente poder pensar um pouquinho em relação a isso. Bom, pessoal, antes da gente falar das habilidades, nós precisamos construir um caminho até ele, tá? Entendendo todos os percursos até chegar na importância das habilidades. Então, eu vou iniciar falando sobre a pandemia. A pandemia está aí, todo mundo já está percebendo o caos que está acontecendo no mundo todo e, infelizmente, a gente tem que ver como nós vamos sobreviver e, principalmente, como nós vamos estar atuando frente a ela, inclusive na questão educacional. E o que tem ocorrendo? Por conta da pandemia, o impacto que está tendo na nossa educação é irreversível. Então, tem muitas crianças, muitos jovens que, por vários motivos, não vão conseguir dar prosseguimento nesse momento no seu processo de educação formal. Outros vão ter um atraso muito grande por conta de vários fatores que nós vamos estar discutindo mais adiante. E também, como vai ter todo esse atraso, vai ter um declínio na demanda por profissionais. Os profissionais vão demorar um pouco mais a formar, e também muito por conta de renda, mais adiante, vai diminuir a demanda. Então, por exemplo, algumas profissões vão ser, assim, entre aspas, beneficiadas. Por exemplo, nesse momento, nós psicólogos está tendo uma demanda muito grande, mas eu tenho amigos de outras áreas que estão passando por necessidades, porque, infelizmente, várias pessoas não estão tendo, inclusive, renda.
para se manter. Então, primeiro estão preocupados com questão fisiológica, de comida para sobreviver, para depois pensar, por exemplo, em festa e diversão. Eu li um artigo também, até dessa referência que está aí, Arruda, falando na questão de educação na pandemia, que no auge, há 2 meses atrás, principalmente quando a China estava em lockdown, 90% das escolas do mundo estava parada. E agora, por conta na Europa está voltando e na China, hoje a questão educacional está em 70% de escolas fechadas. Bom, já pegando um gancho em tudo isso que você está falando, Marcelo, eu penso muito importante a gente trazer essa questão do ensino remoto. Porque, de certa forma, o ensino remoto, ele não é nenhuma novidade. Muitas faculdades já estavam trabalhando com o ensino EAD, muitas graduações já ofereciam essa opção, porém, era uma opção. Ou seja, o aluno, ele escolhia se ele ia querer trabalhar, estudar, né, no caso, de forma presencial ou de forma online. Porém, agora, com toda essa questão da pandemia, a gente foi pego de surpresa e jogado, de certa forma, nessa nova modalidade de ensino. E assim como você disse, o ensino remoto, ele tem as suas qualidades e também as suas desvantagens, né? E levanta muito questionamento, tanto nos professores quanto nos alunos que estão inseridos nessa realidade. Então, a gente pode pensar, e tudo vai depender, e eu acho interessante quando você fala da visão psicanalítica em relação a isso, né? E tudo vai depender do indivíduo, vai depender do subjetivo de cada um, para que a gente possa pensar se esse ensino remoto, ele é uma vantagem ou ele é uma desvantagem. O primeiro exemplo disso é em relação à comodidade. Quando a gente pensa em comodidade, para muitos alunos, a gente está falando de poder estudar de casa, sem precisar pegar transporte público, sem precisar gastar com transporte, alimentação para ir assistir aula. Quando a gente fala de alunos, principalmente que vêm de outra cidade, a gente está falando desses alunos que podem se manter na casa dos pais, economizando muito e tendo um maior conforto para estudar. Porém, a gente vê do outro lado aqueles alunos que não têm uma estrutura de ambiente mesmo para estar realizando esses estudos. Então, a gente vê o aluno com o computador ligado e, ao mesmo tempo, a criança correndo para um lado gritando, esposa fazendo comida, roupa lavando e o barulho da máquina, vizinho fazendo barulho. Ou seja, ao mesmo tempo que é uma vantagem para alguns, existe a desvantagem para outros. Quando a gente pensa também na questão do uso da tecnologia. Para muitas pessoas, esse uso da tecnologia ele é vantajoso. Então, pessoas que compram equipamentos legais, conhecem outros meios de ensino, conseguem se conectar com pessoas de vários estados, até mesmo países diferentes. E, do outro lado, por essa mesma questão da tecnologia, a gente vê a realidade daquele aluno ou daquele professor que não tinha nenhum aparelho de telefone para estar ministrando as aulas. Tanto que a gente percebe que o número de compra, né, desse tipo de aparelho subiu muito. E nem sempre é porque as pessoas, nossa, estou querendo muito comprar um computador novo. Mas a necessidade inseriu o aluno e o professor dentro dessa realidade. Então, a gente pensa em acesso, a gente pensa em comodidade, mas ao mesmo tempo que isso se torna positivo para uns, isso se torna negativo para outros. E aí, a gente pode pensar também, Marcelo, na questão que a gente até conversou antes, sobre a dificuldade de interação. Porque, querendo ou não, o ambiente escolar, o ambiente da faculdade, ele proporciona nos alunos essa possibilidade de interação, de conhecer novas realidades, ou seja, de sair da bolha daquele núcleo familiar que ele estava inserido e poder entrar para um outro ambiente no qual ele vai conhecer o espaço e a vida de outras pessoas. E o ensino remoto, ele não proporciona isso. Então, a realidade que a gente vê são muitos alunos, às vezes uma sala cheia, mas que na maioria das vezes ligam os computadores
e fecham as câmeras. Então, o professor não sabe para quem ele está falando, o aluno muitas vezes está fazendo um monte de coisas, menos prestar atenção na aula, e isso vai gerando uma certa defasagem no ensino e nas relações. E eu penso que ao longo da palestra a gente vai poder desenvolver um pouco mais sobre isso, principalmente no fato de que as habilidades emocionais, elas vão ser extremamente importantes para que a gente possa se adaptar, e aí você vai falar um pouquinho mais sobre isso também, nesse novo ambiente, e eu costumo dizer que não fomos nem inseridos, nós fomos jogados, e agora estamos sendo obrigados a lidar com isso. Bom, pessoal, frente ao que a Carol comentou, primeiro a gente perde muito em relação ao contato com o aluno, diretamente. Então, quando o professor se prepara para dar aula, ele já observa na carinha dos alunos se os alunos estão entendendo, se de repente aquilo ali está muito difícil, se ele tem que mudar a abordagem. Então, tudo isso com o virtual se perdeu, principalmente que muitas das vezes o pessoal fecha tanto a câmera quanto o microfone, então não tem como estar sabendo. Então, o que está aqui exemplificado nesse slide é justamente isso. O que seria teoria era todo mundo com o notebook aberto, o computador, e tá lá com a câmera ligada, para o professor ter o contato, pelo menos da expressão dos alunos, para ele poder perceber se os alunos estão entendendo ou não. Vamos lá. E isso me faz também trazer, Marcelo, a questão das alterações emocionais relacionadas a todo esse processo. Então, a partir do momento que a gente foi pego de surpresa por essa mudança, né, por toda essa questão de ensino, de contato, a gente pode pensar tanto em uma alteração emocional social, ou seja, dos alunos e dos professores como um todo, como também a gente pode pensar numa questão pessoal, de cada indivíduo em relação a si mesmo. Então, quando a gente pensa em toda essa questão, me vem muito o como o indivíduo, né, como eu posso dizer, como o indivíduo, na sua forma, vem se relacionando com tudo isso e ele está sendo colocado, né? Então, primeiro entra a questão de organização de tempo. Antes de tudo isso, a gente tinha os horários da faculdade, os horários que os alunos faziam as suas coisas, os professores também estavam organizados em relação a isso, e de repente já não tem isso mais, ou seja, as aulas, elas se organizam de outra forma, a rotina se organiza de outra forma, e isso gera um nível de estresse muito grande. E a gente vai poder falar um pouquinho mais para frente sobre a questão de como desenvolver as habilidades para estar lidando com isso. Como eu já disse anteriormente, as condições adequadas de ensino. Então, eu venho presenciando muito, e uma queixa muito recorrente, principalmente dos alunos, mas também dos professores, o estresse e a qualidade, e a adequação do espaço, do ambiente vem gerando. Então, antes, quando o aluno estava na sala de aula, ele tinha todo um ambiente e toda uma preparação e proporcionava a ele a possibilidade de aprender. A partir de agora, já não tem tanto isso. Então, o aluno está sozinho de frente a uma tela, o professor está sozinho de frente a uma tela, e juntos, eles estão tentando ali trocar conhecimento. Mas, na maioria das vezes, quando esse aluno não consegue aprender, começa a afetar a questão da autoestima, não está me vindo a palavra agora, mas ele não saber se ele está aprendendo é por uma questão dele ou se é por uma questão da aula. Esse aluno não conseguir se adequar ao ambiente que ele está para se sentir à vontade, para se posicionar. E aí eu volto lá no que você disse dos microfones fechados. Então, muitas vezes, esse aluno ele vai se sentir intimidado e não vai conseguir tirar as dúvidas, não vai conseguir levar os questionamentos nem para a turma e nem para o próprio professor. A questão de que ninguém estava preparado, como eu disse antes, a gente já tinha o ensino à distância, o ensino remoto,
mas você escolhia isso. Então, você tinha toda uma preparação, todo um treinamento, como você vai usar isso para melhor qualidade do seu ensino. E agora não. A gente vê a grande quantidade, eu posso chamar talvez de, não consigo pensar numa palavra, mas deixa eu pensar uma palavra, Marcelo, me ajuda, mas não conseguir mexer com a tecnologia, não conhecer sobre aparelhos, não conhecer sobre rede Wi-Fi, não conhecer nem sobre esses aplicativos, como a gente está usando agora para fazer essa palestra. Uhum. Então, eu penso Carol, que isso... Oi? Desculpa te interromper, mas assim, pensando nessa mesma linha, tem que lembrar também que, por exemplo, na questão do EAD, existe uma equipe preparada. Então, por exemplo, o professor, ele cria o roteiro da aula, ele chega para gravar, ele grava, aí vai ter uma pessoa específica que vai estar editando e colocando os recursos para deixar a aula mais chamativa para os alunos, para chamar mais a atenção deles e fixar o conteúdo no aprendizado dele. Só que, atualmente, não acontece isso. O que acontece? É o próprio professor que cria o seu roteiro de aula, monta a apresentação, depois ele tem que gravar, ele mesmo que edita da maneira que ele consegue, e, de repente, falta os recursos que prendem a atenção do aluno dentro da atividade. Sim. E muitas vezes, né, Marcelo, esse professor, ele não tem nem a possibilidade de gravar essa aula. Ou seja, gravar, aprender, ver o que não ficou muito legal, ter uma noção dos erros que ele cometeu e poder refazer. Na maioria das vezes, esse profissional, ele está tendo que abrir a câmera e começar a dar aula. E lidar ali com as câmeras fechadas, microfones fechados, e ele nem tem um retorno de como está sendo isso. E isso está gerando um estresse e um nível de ansiedade muito grande. Eu já ouvi relatos de professores que começam a chorar no meio da aula por não estar conseguindo lidar com toda a pressão por trás disso. E, além do mais, vem o lado humano. Porque a gente pensa numa aula e o aluno precisa aprender e o professor vai precisar avaliar e vai precisar passar uma nota para esse aluno. Mas, muitas vezes, o professor está tão perdido quanto esse aluno e não estão tendo uma noção de como esse processo de aprendizagem está se dando. Então, isso se torna um conflito para as duas partes. E é como você disse, não existe uma preparação, né, não existe uma equipe por trás disso para poder estar ajudando. Então, isso gera um transtorno, né, uma alteração no emocional de ambas as partes. Pode dar continuidade, Marcelo. Tá. Então, voltando, a teoria seria todo mundo com a câmera ligada, os professores vendo cada reação dos alunos eventualmente levantando a mão para poder fazer alguma pergunta, e, infelizmente, não acontece. Igual você comentou, muitos se sentem intimidados de estar fazendo perguntas frente aos colegas, tá? E também a questão tecnológica, às vezes não tem um microfone, às vezes não tem a câmera, e aí fica sem condições de estar atuando da maneira desejada na aula. Uhum. E qual que é o resultado de tudo isso? Está aqui em algumas matérias. Do Guia do Estudante, 83% dos professores ainda se sentem despreparados para dar aula online. Sobrecarga de atividades atinge alunos e docentes e expõe lacunas no ensino remoto. Isso está sendo muito recorrente. No consultório, está tendo muita reclamação, principalmente dos alunos, que eles não conseguem seguir aquilo que é determinado. Então, assim, durante a semana, eles têm que assistir alguma aula e depois participar na aula síncrona com os professores. Muitas das vezes eles não conseguem, por desorganização, para assistir, que uma coisa é naquele horário determinado, você vai para a faculdade para assistir a aula, outra coisa é você se organizar em casa para poder estar estudando, assistindo aos vídeos que os professores prepararam para depois participar na aula síncrona, tá? E
Eu peguei essa frase da Thelma Vinha, ela, se vocês seguirem ela no canal dela do YouTube, ela trabalha com mediação na educação. É muito interessante, tem coisas importantíssimas dela, tá? E ela comentou para o Instituto Península: a pressão para uma aprendizagem remota, sem dar as condições para isso, só gera mais ansiedade e pressão para o professor, que demonstra precisar de um suporte emocional e pedagógico. Isso está tudo dentro do que a gente discutiu agora há pouco. O professor não está preparado e está sendo pressionado para estar entregando alguma coisa para os alunos. E por que ele está sendo pressionado? Porque se o professor, porventura, não se sente seguro e resolve esperar, muitas pessoas vão estar acusando ele de que o professor é preguiçoso, o professor não quer ensinar, coisas que nos últimos tempos está acontecendo demais, que está desmerecendo o trabalho do professor, principalmente os professores universitários. Basta recordar que o ministro da Educação anterior falava que nas universidades era praticada balbúrdia, tá? Então, só por aí já dá para perceber assim, o quanto que a educação carece de suporte. Uhum. E aí, pensando nas câmeras toda desligada, e o professor não conseguir estar enxergando dos alunos se eles estão entendendo ou não, eu trouxe algo que muitos estão utilizando nesse momento. Então, assim, nós, seres humanos, a partir de algum evento aversivo, nós vamos tentar adaptar da maneira que a gente acha mais satisfatória. Então, para os alunos, desligar a câmera e o microfone é a maneira que eles encontram de estar tentando minimizar essa questão dessas aulas virtuais, de estar frente a frente com o professor e, de repente, até estar fazendo uma cara que não está entendendo nada, que está tudo ruim, entendeu? Mas e para o professor? Como que ele vai saber se o aluno está, de fato, assistindo os vídeos, se o aluno está, de fato, prestando atenção em todo aquele trabalho que ele gasta tempo e gasta muito tempo para estar realizando? Eu trouxe esse recorte de um vídeo do meu canal no YouTube, tá? Vocês estão vendo do lado direito que está ali 45,5%, tá? Então, por exemplo, de 100% do meu vídeo, as pessoas assistem, em média, no caso desse vídeo aqui, 45,5%, ou seja, assistem menos da metade daquilo que eu apresento no vídeo, tá? Só que aí acontece algumas coisas interessantes. Vocês veem que o gráfico inicia lá em cima, lá no alto, que seria 100%, e depois, com o passar do tempo, vai caindo, tá? Até que chega, assim, mais ou menos, numa linha, que seria mais ou menos essa média aí, que seria mais ou menos o intervalo que a maioria das pessoas assistiram. Então, por exemplo, nesse círculo do lado esquerdo, vocês estão vendo assim que tem uma queda e logo tem uma subidinha. Essa queda, normalmente, o que acontece? São as pessoas que estão assistindo e colocam na guia para passar adiante. Então, por exemplo, às vezes pode estar numa fala de um professor, ou ele está mostrando algum experimento, alguma coisa, que os alunos acham que aquilo ali não é interessante, e eles vão passando no vídeo para adiantar, para chegar numa parte que é mais agradável, ou então, que de repente ele já assistiu uma vez e sai procurando aquele trecho que ele precisa estar assistindo novamente, que ele não entendeu. Que vocês podem ver no segundo círculo, que está 54,4%. Então, ou seja, a média desse vídeo aí, no caso, ele é 45,5%, só que a maioria das pessoas que assistiram a esse vídeo se interessou mais nesse trecho. No caso desse meu vídeo, é quando a minha filha está montando esse brinquedo.
Então, por exemplo, pensando nessa questão do ambiente acadêmico, da aula virtual, pode ser, por exemplo, na hora que o professor está explicando dentro do laboratório algum processo que ele não tem entendido. Ele assistiu a aula toda, do começo até o fim, mas em determinados trechos ele achou mais interessante e precisa assistir aquilo ali novamente. Então, pensando no professor, o que ele pode ver? No primeiro círculo, eles vão perceber que aquilo ali não foi interessante para os alunos. Tá? Então, é algo que, de repente, quando ele for ter a aula síncrona, ele está reforçando um pouco mais. E do lado direito, os alunos assistiram bastante. Então, de duas, uma. Ou eles gostaram muito daquilo e quiseram repetir, ou o que parece que é mais óbvio, sentiram mais dificuldade e tiveram que rever esse trecho novamente. Ok? Muito bacana essa explicação, Marcelo. Só um instantinho, Carol, desculpa te interromper. Se tiver algum professor assistindo, vocês abrem as configurações lá de edição do YouTube e abre lá o campo chamado retenção. Dentro de retenção vai ter esse gráfico e um outro gráfico lá que também é bem interessante também, só que esse aqui fica mais claro para estar explicando. Desculpa, Carol. Tranquilo. Bom, Marcelo, é muito interessante até essa questão técnica e prática, né, que você traz, e já me coloca de frente para essa parte que a gente vai falar agora, é sobre as habilidades emocionais e a saúde mental. E por que me fez pensar sobre isso também a sua fala? Pelo fato de que temos, né, quando eu falo temos, todos nós que estamos trabalhando com essa questão das mídias sociais, dando aulas, palestras e assistindo também, e existe como eu posso dizer, existe tanta coisa para a gente preocupar, para a gente pensar, e muitas vezes a questão emocional, ela fica até um pouco de lado, porque a gente precisa pensar em como entreter esse aluno, a gente precisa pensar se estamos falando bem, se estão nos vendo bem, precisamos pensar se a gente está conseguindo passar o conteúdo de uma maneira clara e objetiva, e muitas vezes a gente deixa de pensar nessa questão das habilidades emocionais e de como elas podem influenciar de forma positiva ou negativa na nossa atuação e em nós também como alunos, né? Acho que dos dois lados aí. E toda essa questão me leva a pensar também na pesquisa que a gente fez, né, no momento de montar essa palestra, e eu fui percebendo que existe um amplo conteúdo em relação à inteligência emocional, existe um amplo conteúdo em relação a habilidades sociais, mas quando a gente fala em habilidades emocionais, já existe uma defasagem de pesquisa, né? Não encontra muita pesquisa nem tanto na língua portuguesa, tanto que a maioria dos artigos que eu achei foi em espanhol, e isso mostra o quê? Que a gente ainda está engatinhando em relação a toda essa questão de como o nosso emocional ele vai interferir nas nossas práticas cotidianas. E as habilidades emocionais, elas são voltadas para o subjetivo, para o indivíduo. Então, eu já vou respondendo, né, o porquê, foi um questionamento meu também, qual a diferença das habilidades sociais e das habilidades emocionais? Quando eu falo de habilidades sociais, eu estou falando do que eu preciso desenvolver para lidar com o outro, né, para lidar com a sociedade de uma forma geral. Mas quando eu falo de habilidades emocionais, eu estou falando do que eu preciso para lidar comigo mesma. Então, o que eu posso desenvolver dentro de mim e pode, de certa forma, proporcionar um melhor bem-estar, um melhor desempenho, logo, uma saúde emocional. Então, quando eu penso nessa questão de habilidades, é o que a gente veio falando ao longo de todo o discurso, né, Marcelo, é a questão da dificuldade de lidar com esse externo. Ou seja, se posicionar, não ficar tímido na hora de tirar dúvidas, poder chegar num professor abertamente e ter um diálogo com ele,
sobre a dificuldade que eu estou tendo em determinado assunto, sobre a dificuldade que eu estou tendo dentro da minha casa para lidar com tais situações. Então, quando eu falo nessas habilidades, é a possibilidade de desenvolver em mim um melhor movimento para eu lide bem com toda essa turbulência externa que a gente está vivenciando. E aí entra a questão da autoestima, do autoconhecimento, que a gente vai falar mais à frente. Então, quando eu não tenho as minhas habilidades emocionais desenvolvidas, logo eu vou ter um reflexo na minha saúde mental. Então, se eu não desenvolvo essas potencialidades, é onde eu vou estar dando de frente aí com ansiedade, com estados depressivos, com estresse, e tudo isso junto vai me gerar o quê? Uma dificuldade maior de lidar com todas essas situações atípicas que estamos vivendo. Chamo de atípicas porque, mesmo que a gente tenha visto muitos estudos falando sobre como a tecnologia avançou, sobre como o ensino remoto ele vai fazer parte da nossa vida cada vez mais, ainda está sendo um mistério para muitas pessoas. Até porque, eu volto ao que a gente já discorreu anteriormente, a realidade não é a mesma para todos. E isso me faz até pensar quando alguém, no começo da pandemia, né, Marcelo, o pessoal falava muito, estamos todos no mesmo barco. E aí algumas pessoas começaram a falar, pois é, mas alguns estão no navio e outros estão na canoa. E é bem isso que a gente está vivenciando agora. E até quando eu falo de habilidades emocionais, aquelas pessoas que têm uma maior possibilidade de recursos internos, elas vão desenvolver isso de uma forma mais efetiva. Mas agora, quando eu estou falando ou de um aluno ou de um professor que tem a dificuldade nessa relação com seus recursos internos, uma dificuldade no ambiente que ele está inserido, uma dificuldade de recursos financeiros para estar lidando com tudo isso, é muito mais difícil desenvolver as habilidades emocionais, logo se torna mais difícil ter saúde mental. Então, eu penso que isso é um conjunto, né, que a gente precisa ir falando e organizando para que as pessoas elas se tornem mais adaptadas a lidar com toda essa turbulência. Pode prosseguir, Marcelo. Tá, só complementando, nessa referência que está aí, em certo momento do artigo, ele comenta que alunos que têm boas habilidades emocionais, normalmente são 11% acima, possuem competências no currículo, 11% superior aos outros que não têm, tá? E aí, o que isso também traz? Pessoas que normalmente assim são mais assertivas, possuem no cotidiano elas são mais claras, mais assertivas, normalmente elas são também no ambiente virtual da mesma forma, não vão ter tanta dificuldade. Às vezes muda o canal de comunicação, mas ela vai manter da mesma forma as mesmas habilidades que ela já tem no cotidiano, fora do ambiente virtual. Sim. E aí, quais são as principais habilidades emocionais? São autoconhecimento, autocontrole, confiança, empatia, decisões responsáveis e comportamentos pró-sociais. Um dos que eu acho assim, importantíssimo é o autoconhecimento. Porque se você não se conhecer, fica muito complicado você tanto tentar resolver problemas do dia a dia, do cotidiano, tá? Fica difícil você entender os valores pessoais do outro, porque às vezes você não reconhece nem o seu. Então, isso tudo dificulta muito o diálogo, dificulta muito as ações, e na realidade, assim, pode causar muitos problemas. Você acaba ficando muito limitado. Gostaria de complementar, Carol? Sim, essa questão do autoconhecimento, Marcelo, ela leva a todos esses outros itens que a gente colocou. Né? A questão do autocontrole, da confiança, da empatia. A partir do momento que eu me conheço, eu consigo me relacionar melhor com o outro e eu consigo me posicionar melhor em relação ao outro. E essas habilidades, elas vão fazer grande diferença
na hora de toda essa questão do ensino, toda essa questão das dificuldades que estamos vivenciando, porque, de certa forma, não adianta a gente falar também, olha, se você tiver as habilidades emocionais desenvolvidas, você vai ser excelente no ensino, para dar aula, para aprender, não. Mas você vai ter um maior autocontrole para lidar com tudo isso. Então, fica mais fácil, e a gente nem pôs, Marcelo, mas a questão da resiliência. A partir do momento que eu me conheço, é muito mais fácil eu absorver o impacto e poder, de certa forma, lidar com isso. Agora, se eu estou falando de uma pessoa e está insegura, uma pessoa e não se conhece muito bem, muitas vezes o que tem acontecido, né, Marcelo, pessoas que entram na graduação e não têm tanta certeza do curso que está fazendo, não sabe muito bem ainda quais os objetivos que ela tem na vida, a partir desse momento ela entra para o ensino remoto e ela encontra todas essas dificuldades, a tendência é que essa pessoa desista, e essa pessoa entra num surto, e essa pessoa desenvolva crises de ansiedade, porque todos os conflitos internos dela, eles vão ganhar uma potencialidade maior. Então, fica tudo muito mais intenso. Então, eu penso que o autoconhecimento, ele é a base de toda essa questão que a gente vem falando. Sim, realmente é a base. Então, se a pessoa tem um autoconhecimento, fica muito mais fácil dela ter o controle de suas ações, tá? Então, se ela vai passar por alguma situação aversiva, ela consegue entender o que está se passando. Então, por exemplo, ela não precisa explodir de uma vez. Não, ela percebe que está acontecendo algo ruim com ela, aversivo, ela vai conseguir lidar com aquilo ali, e de repente, por mais que dentro dela esteja tudo borbulhando e não esteja bem, ela consegue entregar algo que é socialmente aceito. Ela consegue regular uma resposta. E isso é super importante. Eu penso, e daí a gente já vai pensando na questão da confiança, né, de poder se posicionar, de falar o que pensa, de ter a própria opinião. A questão da empatia também parte do autoconhecimento pelo fato de que, a partir do momento que eu me conheço, eu percebo que nem tudo depende de mim e nem tudo diz respeito a mim mesmo. Então, eu vou poder olhar o outro de uma forma mais empática. Eu estou passando por problemas, eu estou passando por dificuldades, mas o que o outro está passando também? E o que leva o outro a estar agindo dessa forma? E isso também vai diminuindo o nível de estresse e de ansiedade, porque a ansiedade, ela me faz pensar o quê? Nossa, eu sou a pior pessoa do universo e o fulano também é a pior pessoa do universo, então eu estou com muito ódio de tudo isso que está acontecendo, e aí é onde a gente surta. Então, a partir do momento que eu faço essa diferenciação, na psicanálise a gente fala muito da diferenciação do eu e o outro, é muito possível eu tenha uma melhor relação comigo mesma e com as outras pessoas. Logo, nos leva às decisões responsáveis, ou seja, eu tenho uma maior capacidade de decidir o que é melhor para mim e não me sentir culpado por isso. Então, hoje eu não estou afim de assistir aula online, tudo bem, então eu vou lidar com isso e vou saber que isso é uma responsabilidade minha. Eu também não vou lá desligar o computador e não vou assistir a aula e passar uma semana chorando por conta disso. Ou seja, a partir do momento que eu me conheço, eu vou conseguir tomar as melhores decisões para mim. Do mesmo jeito, eu posso pensar, nossa, hoje eu estou extremamente esgotada, se eu ligar o computador, eu só vou perder tempo e eu não vou aprender nada e ainda vou atrapalhar meu professor. Ou seja, isso falando do ponto de vista do aluno, né? Lógico que tem aí várias questões, tanto dos alunos quanto dos professores. Então, pensando nessa questão de alunos e professores, a empatia é fundamental para os dois lados. Tanto para os professores tentando entender o que está se passando com os alunos, todas as dificuldades que eles estão passando, tá? E com os alunos também, tentando entender o lado do professor e vendo que para o professor também não está fácil, que ele também está sendo pressionado
e que ele também está precisando de uma ajuda, tá? Então, se essa empatia acontecer dos dois lados, a chance da disciplina correr de maneira, digamos, saudável, vai ser importante para todos. O aprendizado realmente pode acontecer, mesmo com todas as dificuldades da circunstância. Sim. Bom, e já falamos aí tanto de quais são as habilidades, né, Marcelo, e da importância delas, eu penso que seja importante também a gente dizer como desenvolver essas habilidades emocionais, né? Eu acho que é a grande questão. Eu penso que o primeiro ponto muito importante quando a gente fala em desenvolvimento de habilidades, logo me vem a psicoterapia. Mas aí provavelmente vai vir o questionamento, olha, nem todo mundo tem tempo e nem dinheiro para fazer psicoterapia. Então, como eu vou desenvolver as minhas habilidades emocionais? Bom, o que eu costumo dizer para os meus pacientes é o que eu vou dizer para vocês também. É a questão do reconhecimento. O que seria esse reconhecimento? As minhas questões não são as mesmas questões de vocês que estão assistindo. As questões de vocês que estão assistindo não são as mesmas questões do Marcelo. Então, cada indivíduo, ele precisa entender em relação a si mesmo qual é o processo dele. Ou seja, onde ele está inserido, quais as dificuldades dele, o que tem levado esse indivíduo a estar se sentindo ansioso, se sentindo estressado, se sentindo deprimido. Ou seja, reconhecer eu como um todo é o primeiro passo para a descoberta dessas habilidades. Por quê? A partir do momento que eu me reconheço, eu vejo quais são minhas falhas. A partir de conhecer minhas falhas, eu consigo pensar em como eu vou desenvolvê-las. E pensando nisso que você comentou, é muito importante a questão da observação. Então, assim, a pessoa tem que se observar muito e se olhar quando acontece alguma coisa que ela não gosta. Então, por exemplo, numa reunião, se ela percebe que ela fica muito nervosa e ela não consegue fazer a exposição daquilo que ela pensa, ela tem que observar o que acontece instantes antes dela ficar nervosa. O que é? Ela não consegue ser clara, ela não conseguiu ser clara em outros momentos e por isso isso atrapalha atualmente. Ela não consegue uma brecha para conseguir a fala, para mostrar para os outros colegas os seus pensamentos. Se ela explode muito antes, em qualquer situação, o que acontece momentos antes dessa explosão? Então, ela reconhece o start, aquilo que liga. Se ela consegue entender esses instantes antes do que a deixa numa situação ruim, fica muito mais fácil dela fazer todo o manejo depois. Então, é importante ela estar se observando a todo momento, porque ela tendo o autoconhecimento que a gente comentou anteriormente, fica muito mais fácil dela modular o seu comportamento depois. E isso já me faz pensar, Marcelo, na questão também da organização. A partir do momento que eu me reconheço, eu me observo, eu tenho a possibilidade de estar organizando uma rotina. Porque é lógico que quando eu falo em organizar, a gente vê muitas pessoas montando a agenda e coloca lá, né? Almoço, café da manhã, não sei o quê. Não, a gente não precisa viver uma agenda o dia todo. Mas a gente precisa organizar os nossos afazeres dentro das nossas possibilidades. Porque também, às vezes, a gente vê a pessoa querendo fazer o mundo no mesmo dia, e no fim do dia, a gente tem uma pessoa extremamente estressada e não vai dar conta de cumprir com a agenda do próximo dia. E quando a gente fala de ensino, de aprendizagem, nem sempre a gente está falando daquele aluno que tem o tempo disponível todo para assistir aula, e muito menos daquele professor que só tem aquilo para fazer. Então, a gente tem uma vida social, apesar de agora a gente não tem vida social, temporariamente, mas temos uma vida social, uma vida familiar e uma vida pessoal para dar conta.
Então, é muito importante que a gente crie organizações possíveis. Então, se eu tenho aula hoje, se eu tenho trabalho X para entregar hoje, se eu tenho o meu trabalho, né, de onde vai vir a minha fonte de renda para lidar hoje, qual é a melhor forma de organizar isso? E poder criar também da organização, eu já passo para um outro ponto, que são as limitações. A gente precisa criar limitações dentro do nosso espaço, tanto em relação a nós mesmos, em relação ao outro. Porque uma queixa, né, de muita gente, mas eu estou dentro de casa, e aí tem o meu marido, tem o meu filho brincando e gritando, e eu não consigo assistir aula. Mas existe uma questão de uma limitação, na qual eu vou deixar todo mundo ciente de que esse horário, ele é reservado para isso. Outro horário, eu posso te pendurar no ventilador, eu posso sair correndo dentro do apartamento, eu posso fazer qualquer coisa. Mas dentro do meu horário de estudo, tanto eu quanto as pessoas ao meu redor precisam entender essa limitação. Então, é muito importante essa questão de se organizar, e toda vez que eu falo de organizar, eu falo da questão de não se organizar demais, porque isso nunca dá certo. Então, com uma organização possível. Então, hoje, dentro do meu dia, eu posso fazer isso, isso e isso. Beleza. Depois, limitar. Esse é o horário de estar com meus filhos, esse é o horário de fazer almoço, esse é o horário de assistir Netflix e esse é o horário de assistir aula. Então, poder trazer essa organização para a vida também ajuda muito nesse processo de autoconhecimento, logo ajuda na questão das habilidades emocionais e vão me trazer uma melhor saúde mental. Isso. E só para fechar, pensando nessa questão dos comportamentos pró-sociais, unir junto com a questão da empatia também. Então, assim, tentar manter as relações sociais saudáveis, positivas, um olhar carinhoso pelo outro, tentar resolver conflitos, ao invés de criar conflitos, às vezes por conta de pequenas coisas, tá? Tentar ser mais construtivo nas relações. Isso é fundamental para a gente estar adquirindo a questão da confiança, que normalmente, assim, quando você entra nessa vibe, tudo vai dando certo, porque você tenta ser bom com uma pessoa e ajuda, traz um sentimento bom e acaba que isso, de certa forma, também te retorna em algum momento. Então, assim, tá sempre tentando tendo relações construtivas e tentando manter relações saudáveis para manter uma boa saúde mental. Sim. E só antes de finalizar, Marcelo, só um comentário que eu vi aqui da Leicilane, e ela fala sobre a organização dela seguir uma ordem de prioridades. E é realmente dessa organização que eu estou falando, né? Da gente poder dar uma olhada no que a gente tem para fazer no dia e organizar isso da melhor forma possível. Porque isso vai gerar todas essas questões das habilidades que a gente trouxe hoje, né? E aproveitar também para agradecer todos os comentários, né? Eu fui lendo ao longo do tempo, enquanto eu fui falando. Nem sempre dava para falar sobre os comentários, mas espero que eu tenha respondido tudo. Tentei responder tudo que eu fui vendo ali. E realmente, eu penso que essa questão das habilidades, elas vão ser extremamente necessárias, não só para o ensino remoto, que a gente não sabe quanto tempo vai durar, e se vai ser temporário, ou se a sociedade vai se adaptar a isso, mas também para as nossas relações com os outros, com nós mesmos, e em todas as áreas da nossa vida, seja no ensino, seja na profissão, enfim, de uma forma geral. Como a gente citou anteriormente, muitas pessoas às vezes se sentem tímidas para poder estar, de repente, levantando questões, tá? Então, por isso, tá aqui os nossos contatos. Quem quiser estar nos procurando para fazer alguma pergunta que, de repente, não foi respondido nesse momento, fica aberto, tá? Para todos vocês.
Tá ótimo. Marcelo, Carolina, muito obrigada. Foi uma palestra muito enriquecedora. Eu gostei demais do que vocês falaram. Acho que muito se tem falado, né, em épocas de pandemia, dos impactos na educação, impactos na saúde mental, e muitas vezes a gente não consegue entender o grande ponto no qual nós nos encaixamos como responsáveis na nossa vida, né? E eu acho que isso ficou muito claro no que vocês trouxeram, no desenvolvimento das habilidades emocionais. Então, assim, nossa, como foi enriquecedor, sabe? E a gente começa a analisar tudo que você tem comentado e que realmente recai absolutamente sobre isso, né? Então, impactos na educação. E o aluno, ele está com dificuldade em se ver como uma parte ativa e participativa, né? Achar que o conhecimento tem que ser dado pelo professor e não ele buscar, que é uma grande dificuldade no ensino remoto, porque, na verdade, o principal é ele quem controla, né? Então, a dificuldade de ver essa responsabilidade. Não tirando a do professor, é claro, que tem que gravar as aulas, atividades, né? Mas colocando assim, que algumas vezes alunos acham que não é importante eles serem mais ativos, né? E gostei muito disso também, da empatia, decisões responsáveis, entre outros, eu acho que ficou muito enriquecedor. Foram colocadas algumas dúvidas e comentários aqui, né? E um deles seria para reduzir, minimizar estresse e ansiedade, a rotina de trabalho, né? Vejo que vocês falaram isso dentro de decisões responsáveis, organização dentro do próprio limite, né? Mas se vocês quiserem falar um pouco mais a respeito disso. Quer falar, Carol? Pode começar ou eu posso falar? Tá, pode falar, depois eu complemento. Tá. Bom, eu penso que para a redução do estresse e da questão da ansiedade dentro desse momento, eu ainda penso que essa questão do reconhecimento, ela seja primordial, e principalmente a questão também de levar a sua responsabilidade para as atitudes. Porque a grande parte desse estresse, dessa ansiedade, ela vem quando eu penso que o outro não está colaborando muito comigo mesmo. Então, é o professor que não está colaborando, é o ensino remoto que não está colaborando, é a pandemia que não está colaborando. Mas a partir do momento que eu me vejo como um ser ativo, a partir do momento que eu percebo que as minhas decisões e as minhas questões internas, elas vão proporcionar uma melhora desse ambiente, isso se torna mais fácil. Então, no meu ponto de vista, eu acredito que olhar para mim e de mim olhar para o outro é o que vai trazer uma grande mudança. E é claro que todas essas outras questões que a gente conversou, a organização, porque se eu tentar fazer tudo ao mesmo tempo, eu não vou fazer nada, eu vou me frustrar e vou me tornar ansioso. E principalmente também, na verdade, acho que tudo isso foi principal, mas a questão das limitações. A gente tenta abraçar o mundo, a gente tenta fazer tudo ao mesmo tempo, se cobra em excesso e depois fica frustrado. E isso traz um nível de estresse muito grande. Então, a partir do momento que eu limito a mim mesma e as minhas relações, toda essa questão ela se torna mais amena. É só ressaltar que isso acontece no ensino como um todo, então a gente está sentindo isso em todas as esferas, né? Nós, docentes, sentindo exatamente essa sensação, os alunos, os administradores, né? Então todos nessa mesma densidade aí de informações, de afazeres, de dificuldades, né? Então, realmente, muito importante. Marcelo, essa aqui só para complementar a fala da Carol, na questão da ansiedade, eu gosto muito de trabalhar com os meus pacientes a questão de respiração e técnica de mindfulness, né? Então, por exemplo, da pessoa, às vezes, está vivenciando aquele momento. Então, por exemplo, se ela está naquele momento, na hora do almoço, não adianta ela ficar pensando nos compromissos que ela tem depois. Ela tem que saborear aquele momento do almoço. Então, mastiga os alimentos com calma, perceba os sabores, perceba o aroma. Isso tudo vai te desacelerando um pouco. Então, você vai para o trabalho ou vai assistir alguma aula, vive aquele momento ali. Se você tem um compromisso depois, aguarda um pouquinho, vive aquela aula, vive aquele momento. E assim por diante. Se você está assistindo um filme, aproveita aquele momento para descansar, para relaxar,
presta atenção nos detalhes, ou não presta atenção em nada e só curte que você está ali tranquilo. Então, se a gente aprender a estar vivenciando cada momento específico, a chance da gente ter uma vida muito mais tranquila é enorme. E reconhecer aí a necessidade, muitas vezes, da gente ficar um pouquinho longe das mídias sociais e do telefone celular, né? Porque é incrível, assim, às vezes a pessoa até está desligada de aula, outras coisas, mas não consegue parar de ficar olhando mídia social e outras coisas, né? Então, realmente não consegue ter esse foco. Nós tivemos também uma outra pergunta, da Gleice Elane, falando que ela adora ler, inclusive ler os livros mesmo da faculdade, mas tem determinadas matérias que causam um bloqueio para absorver o conteúdo, né? Então, o que poderia ser feito, que poderia reduzir, às vezes, esse bloqueio, facilitar a absorção do conteúdo? Então, aí, conforme eu falei antes, às vezes tem que observar. Por que acontece esse bloqueio? Foi alguma má experiência que teve anteriormente? Será que, às vezes, acontece muito, já observei assim, demais da conta, de pessoas achar, por exemplo, um professor antipático e, às vezes, esse afeto que a pessoa tem com o professor acaba atrapalhando a assimilação do conteúdo. Tá? Então, assim, a pessoa tem que se observar para tentar entender. Será que a disciplina é difícil? Será que existe algum afeto que atrapalha essa assimilação? Ou existe algum outro problema? Então, assim, é observar. A primeira coisa a ser feita. Pessoal, eu agradeço demais a participação de vocês aqui. Foi bastante enriquecedor, né? A Gleicelane, ela só está confirmando aqui que o bloqueio é em relação à matéria mesmo, não é direcionado, então, ao docente, no caso, né? Acho que às vezes podem acontecer, mas a gente sempre pode encontrar ferramentas, né? Sim. E lembrar que, por exemplo, ela dedicando um pouco, a matéria vai passar, entendeu? Não vai ser algo que vai segurá-la por muito tempo. Então, assim, ela ficar tranquila, pensar que aquilo ali, uma hora vai se encerrar e dedicar minimamente para poder concluir. É isso. Marcelo, Carolina, muito obrigada. Foi realmente muito enriquecedor. Tá? Agradeço demais a disponibilidade de vocês, a palestra de vocês e a presença de todos vocês que estão aí nos acompanhando em mais uma live, né, do nosso programa Aprimorando Conhecimentos. Então, a gente encerra aqui, desejando a todos vocês uma boa noite, um bom final de semana que vem aí próximo, né, que possamos ter todos um período enriquecedor durante esse ensino remoto, que cada vez mais possamos, então, nos conhecer, nos enriquecer de nossas habilidades, né, e que seja aí um período de enriquecimento, apesar de tantas dificuldades que a pandemia nos traz, né, então que possamos superar esses pontos e que possamos sair melhores. Muito obrigada a todos e uma boa noite. Boa noite.